chegava perto. Era um sofrimento terrível, era algo, irmãos, que só quem passou sabe o que sentiu na pele. A pessoa tinha que ficar isolada. A lepra era pior. E a lepra, irmãos, imagina a pessoa está com a sua família e de repente ela começa a sentir que ela perde a sensibilidade numa parte do seu corpo. Ela vai olhar e aquela parte do corpo que já não tem mais sensibilidade começa a ficar branca. Então ela tem que ir depressa até o sacerdote e perguntar para o sacerdote, mostrar para o sacerdote, e o sacerdote ia examinar aquela pessoa. Então o sacerdote ia fazer ali alguns testes, e ele ia falar assim: ó, você vai precisar ficar retirado da sociedade por 7 dias. E 7 dias essa mancha vai ter que sumir. Se dentro de 7 dias essa mancha não sumir, você vai precisar ficar mais 7 dias. Então a pessoa, irmãos, que pegava uma lepra, ela tinha agora na sua mente que ela não teria mais o prazer de conviver com seus familiares. Agora imagina você, alguém que estava sendo obrigado a se distanciar de todo mundo, a se distanciar da esposa, dos filhos, do pai, da mãe, e essa pessoa tinha que ficar num lugar longe. Irmãos, isso daqui é tão tremendo, porque a lepra, ela não escolhia quem ela ia pegar. Poderia ser uma pessoa pobre, mas também poderia ser uma pessoa rica. Independente da posição social, essa pessoa tinha que ficar isolada. E quando ela percebesse que aquilo estava passando, ela via o sacerdote iria avaliar de novo. Então ela poderia abandonar o lugar que ela estava, ela poderia voltar para a sociedade, mas ainda não poderia ter contato com a sua família por mais um período de tempo. Só que quando nós lemos o capítulo 1, verso 40 em diante, esse leproso, irmãos, ele não está no leprosário. Ele não está no lugar que a lei determina que é para ele ficar. Ele vai sair da onde ele está e ele vai de encontro com Jesus. E é interessante que mesmo ele estando com lepra, a lepra não impede ele de ouvir falar sobre Jesus. Aleluia! E ele sabe onde está Jesus. Detalhe: você pode até estar com lepra, mas a lepra não te impede de saber aonde Jesus está. Ele vai. Ele não poderia subir no monte, mas ele estava esperando Jesus descer do monte. E quando Jesus desce do monte, aquele homem vem até onde Jesus estava. E aqui tem um segredo importante, porque aquele homem, irmãos, não estava vestido como uma pessoa com lepra. Repita assim comigo: aquele homem não estava vestido como leproso. Irmãos, ele colocou a vida dele em risco. Ele poderia ser apedrejado por causa disso, porque o leproso era obrigado a estar com roupa rasgada, e quando olhasse e visse alguém, ele tinha que gritar: leproso, leproso. Mas ele vai quebrar todos os princípios aqui. Ele vai quebrar todos os obstáculos. Ele vai fazer uma loucura. E aqui eu quero abrir um parênteses e perguntar algo para a igreja: quanto tempo faz que você não faz uma loucura para chamar a atenção de Jesus? Meu Deus! Quanto tempo faz que você não faz algo extraordinário para chamar a atenção de Jesus? Maravilhoso! Oh, Deus! Alguém olhou e não percebeu que ele estava leproso. E aqui tem um segredo: se o leproso tinha que estar com roupa rasgada, ainda que ele não gritasse, alguém olhava e falava: está com roupa rasgada, é leproso. Porque a lepra estava sendo denunciada por aquilo que ele aparentava por fora. Só que ele trocou a roupa dele. Ele colocou umas vestes de quem estava perto de Jesus. As vestes dele não eram uma veste que denunciava o seu pecado.
As vestes dele eram uma veste de quem seguia Jesus. Aqui eu quero abrir, irmãos, aqui já entrar na mensagem e dizer: quantas das vezes nós estamos leprosos, mas nós trocamos as nossas vestes para nos envolver com aqueles que estão adorando a Jesus, porque nós sabemos que a lepra não pode ser visível. Se eu colocar uma roupa, eu vou esconder a lepra que eu trago no meu corpo. Irmãos, quantas pessoas estão leprosas, mas colocou uma roupa para esconder a sua lepra? E agora a lepra aqui é espiritual. Quantas pessoas estão pecando? Quantas pessoas estão trocando Jesus? Mas no dia do culto ela coloca uma roupa e fala assim: não, eu vou esconder a minha lepra. Eu vou me envolver no meio daqueles que estão adorando Jesus, e eles não vão perceber a lepra que eu tenho. Quantas pessoas, irmãos, estão se afundando na prostituição, mas chega o dia de culto e ele coloca um terno, ela coloca uma saia e vem como se nada tivesse acontecendo. Quantas pessoas estão vendo pornografia, mas chega no dia do culto e ele coloca uma roupa igual aqueles que adoram a Jesus, para esconder a sua lepra, e eles vêm para se encontrar com Jesus. Detalhe: Jesus sabia que ele estava leproso. É interessante que a nossa roupa não esconde a nossa lepra de Jesus. É interessante que eu possa até cantar bem, mas não é porque eu canto bem que vai esconder a minha lepra de Jesus. Eu posso até pregar bem, ter uma boa eloquência, conhecer bem a Bíblia, mas não é porque eu tenho conhecimento que vai esconder a minha lepra de Jesus. Aquele leproso, ele colocou uma roupa para esconder a lepra dele de Jesus. Você já percebeu que nós vivemos um período em que as pessoas querem terceirizar a culpa? Deus, ele chama Moisés. Moisés agora é libertador. Moisés vai libertar o povo que estava vivendo um período de escravidão. O povo é arrancado do Egito. O povo vai caminhar pelo meio do deserto. E no meio do deserto, o povo começa a sentir falta da cebola, do pepino que eles comiam lá no Egito. Você já percebeu que muitas das vezes nós estamos na presença de Deus, mas nós estamos sentindo falta das coisas que nós fazíamos lá no mundo? Quantas pessoas, irmãos, está dentro da igreja, sabe que ouvir música secular é errado, mas quando ela está em casa, ela coloca uma música secular, ela coloca um sertanejo, ela coloca um funk, ela coloca um rap, porque ela acha assim que não tem nada a ver. Quantas pessoas que lá no mundo bebia, vem para a presença de Deus, aí ela sente vontade de tomar um vinhozinho, de tomar uma cerveja, e ela fala: não tem nada a ver. Aí no dia do culto coloca uma roupa e vem adorar o Senhor, mas a lepra dela Jesus está vendo. Não tem como esconder a lepra de Jesus. O povo estava no meio do deserto sentindo vontade de comer as coisas do Egito. Por que isso acontece? Porque quando Deus fala para Moisés: Moisés, sobe no monte, porque eu quero falar com você. Mas não sobe só você não, sobe você e toda a congregação de Israel. O povo olha para o monte começa, irmãos, a estremecer, raios vêm de cima do monte. E nós falamos no discipulado de obreiro que quando Deus fala, há trovões e relâmpagos. Então o povo começa a ver os relâmpagos, irmãos, e o povo fica com medo. O povo fala assim: Moisés, vai você e fala você com Deus, porque o que Deus falar com você, nós iremos obedecer. Moisés sobe para o monte. Só que Moisés demora, Moisés fica 40 dias no monte. E Moisés está demorando, o povo está lá embaixo, o povo está
certo para trabalhar na nossa vida. Aí quando Moisés desce do monte, o povo está olhando para Moisés, e o povo quer ver no rosto de Moisés, e o rosto de Moisés está brilhando. Só que o povo esquece que estava adorando o bezerro de ouro enquanto Moisés estava na presença de Deus. Há muitas vezes que nós chegamos na igreja, nós exigimos que os nossos líderes, que aquele que vai pregar, aquele que vai louvar, aquele que vai dirigir o culto, esteja com uma face brilhando. E se não tiver com uma face brilhando, o culto para nós não foi bom. Não gostei da palavra, não gostei dos louvores, não gostei de como o culto foi dirigido. Mas se esquece que não gostou porque estava adorando o bezerro de ouro. Antes de você sair da sua casa, você prestou um culto para Deus, porque o culto não começa aqui, o culto começa em casa. A sua casa não tem que adorar a Deus lá. É lá que você já sai adorando, glorificando o nome do Senhor. Nós vivemos uma geração que quer terceirizar a culpa. A culpa não é minha, a culpa é de Moisés. A culpa não é minha, a culpa é do pastor. A culpa não é minha, a culpa é da dirigente do culto. A culpa é de quem está louvando fora do tom. Mas irmãos, você também está pagando o preço. Você está se gastando na obra do Senhor. Porque com Deus não tem como, irmãos, terceirizar a culpa. Deus sabe quem erra e aquele que erra, Deus não toma por inocente. Irmãos, hoje é o último culto de ceia do ano. Nós precisamos entender que não adianta, irmãos, vir para cá com roupa bonita, com cara de crente, gíria de crente, se você está leproso. Porque se você está leproso, você tem que chegar até a presença de Jesus e se humilhar e dizer assim: Senhor, eu não aguento mais, eu não quero mais viver a minha vida de engano, de mentira. Você tem que confessar o seu pecado, você tem que dizer: Deus, quando ninguém está olhando, eu bebo um pouquinho de bebida alcoólica, eu sei que isso é errado, Pai, me perdoa. Você tem que rasgar o seu coração na presença de Deus e dizer: Deus, quando ninguém está olhando, eu entro nas redes sociais, eu vejo coisas que não é para me ver. Deus, quando ninguém está olhando, eu estou na minha casa vendo coisas que não é para me ver, eu estou falando da vida de quem não é para me falar. Perdoa, Senhor, meu pecado, perdoa meu erro, sara minha lepra. Há momento que você precisa demonstrar para Deus que você está arrependido. Meu Deus. Senão vai acabar ano e vai começar ano e você vai continuar do mesmo jeito. A sua lepra está escondida. A pergunta que o Espírito Santo faz para nós nesta noite é: até quando você vai se comportar como Naamã? As pessoas olhar para você, bater palma, louva bem, prega bem, olha, é crente. Mas só você e Deus sabe da lepra que está escondida por trás dessa roupa. Só você e Deus sabe do peso que está nas suas costas. Irmãos, pecado não confessado, ele traz um peso de toneladas sobre as nossas costas. Há momento que nós estamos andando corcunda espiritualmente. Há momento que nós não temos mais força para levantar os olhos e olhar para o alto, porque a culpa está sobre nós. Mas nós não queremos perder a nossa posição, nós não queremos que as pessoas nos julguem, porque na nossa cabeça é assim: se eu me arrepender do meu pecado, as pessoas vão me julgar. Deixa quem quiser julgar te julgar, mas é importante que você entre no céu, porque carregando essa bagagem de pecado você não vai entrar no céu. Carregando essa bagagem de culpa você não vai entrar no céu. Continuando com essa vida, você não vai entrar no céu. Nós precisamos sim entender que há momentos que nós precisamos sim mergulhar no Rio Jordão. Há momentos que nós precisamos sim nos humilhar na presença de Deus. Há momentos que nós precisamos chamar o Senhor para o particular e falar assim: Deus, eu não quero mais mentir para o Senhor. Porque eu não estou mentindo para o Senhor tudo sabe, eu estou mentindo para mim mesmo.
Até quando eu vou viver uma vida dupla? Até quando eu vou viver uma vida de pecado e sempre que alguma coisa dá errado eu jogo a culpa nos outros? Sempre que eu não consigo chegar em lugar nenhum, eu vou dizer que as pessoas que não me dão oportunidade. Sempre que eu não consigo desenvolver alguma coisa, eu vou dizer que alguém está querendo tomar a minha frente, puxar o meu tapete. Irmão, ninguém vai puxar o meu tapete. Você não é crente Aladim para ficar voando em tapete. O que Deus te chamou para você fazer, você vai fazer. Queira o homem ou não, queira o inferno ou não. Meu Deus! O que é para você é para você. Aleluia! Mas para isso você tem que se livrar dessa máscara. A pandemia já passou, não precisa mais usar máscara. Olha para o Senhor e fala assim: Senhor, eu estou de cara limpa. Meu Eu estou Deus! de coração limpo. Eu estou aqui para dizer que eu não quero mais viver uma vida dupla. Se o Senhor me chamou para ser sal, eu vou ser sal. Se o Senhor me chamou para ser luz, eu vou ser luz. Maravilha! Anda com sinceridade com Deus. Oh, glória! Deus, irmãos, não está procurando pessoas que tenham bastante argumento, porque quem tem muito argumento é difícil de se arrepender. Porque vai sempre falar: não, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. E Deus está olhando para nós e está dizendo assim: não, seus argumentos para mim não colam. Eu conheço o teu coração, eu conheço o teu interior. Irmãos, não adianta estar bonito por fora, mas estar leproso por dentro. É isso que eu quero que você entenda. A lepra, além de tirar a sensibilidade, ela fede também. Há momentos que você não vai compreender, mas o pecado vai chegar a um ponto que as pessoas vão começar a sentir o cheiro do pecado. Sabe quando perde a sensibilidade? É quando você faz uma coisa, sabe que é errado, e você já não tem mais temor da parte de Deus. Você está com lepra, você já não tem mais a sensibilidade de sentir o temor do Senhor. Você está fazendo como se nada tivesse consequência, como se a vida fosse sua. Você pode fazer o que você quiser. Tudo bem, pode fazer o que você quiser, a vida é sua, mas cuidado, é você que vai decidir aonde você vai passar a sua eternidade. É você que escolhe. Cuidado, a lepra ela tira a sensibilidade. A lepra ela fede. E cedo ou tarde o cheiro vai subir. Amém, igreja? Amém. Mas a boa notícia é que Jesus não morreu com os braços cruzados na cruz. A boa notícia é que Jesus morreu com os braços abertos. E a mensagem de Jesus é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Irmãos, ele faz um convite, ele não te obriga. Se você quiser, você vem. Se você não quiser, continua vivendo a sua vida do seu jeito, mas não terceiriza a sua culpa. Quando você estiver vivendo aqueles momentos de solidão no teu quarto, quando você não ouvir mais a voz do Espírito Santo, quando você não ouvir mais Deus falando com você, a culpa não é dos outros, mas a culpa é minha, a culpa é sua. Não podemos terceirizar os nossos erros, a culpa dos nossos erros. Eu quero convidar a igreja, se coloca de pé nesse momento em nome de Jesus. Quem vai estar louvando os rios da água, já se posiciona.